O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras que escutamos nesta festa fazem ressoar no coração da Igreja, desde o primeiro momento, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, pois, o conteúdo deste anúncio que continua de encher de alegria o coração dos cristãos. E esta é, a bem da verdade, a realidade que nos diferencia. Nós cremos naquele que vive para além da morte e torna-se Senhor da vida. A ressurreição é, pois, a chave de abóboda, é, pois, o fundamento mais lídimo, o núcleo mais essencial da fé que nós anunciamos, desde o primeiro momento. A Igreja não se constrange a anunciá-la, até com certa ironia. Ontem escutávamos no Exultate, porque só a noite foi testemunha da ressurreição. Só ela é capaz de desvendar o segredo deste momento em que o amor do Pai derramado sobre o Filho faz um morto voltar à vida e receber uma vida inaudita, porque não é apenas o retorno de um cadáver, mas a concessão de uma vida mais genuína, mais plena, uma vida que é eterna. Com certa ironia, porque os apóstolos, em sua fraqueza, os bispos como sucessores, nós, os padres e diáconos, seus colaboradores mais íntimos, nos arriscamos a sermos, apesar de nossa fraqueza, testemunhas do ressuscitado. E, portanto, não anunciamos uma ideia, uma doutrina, um fato mais ou menos poético que aconteceu no passado, mas anunciamos aquilo que recebemos dos apóstolos que comeram, beberam e conviveram com o Cristo. Esta é a mensagem da primeira leitura que nós há pouco ouvimos. Pedro, antes pusilânime, covarde, tendo abandonado o Senhor, revestido do Espírito Santo, põe-se de pé a dizer que ele é testemunha de alguém com que ele conviveu, alguém com quem ele comeu e bebeu, testemunha do ressuscitado. A fé que tem a ver com laços humanos,
aquele lugar particular das nossas angústias, dos nossos medos, onde Deus se revela. Prestemos atenção nisso. Em nossas angústias, em nossa fragilidade, até a experiência da morte pode ser uma oportunidade de encontrar-se com aquele que não é Deus dos mortos, mas dos vivos, e nele todos nós vivemos. É o que diz também o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, quando faz notar que a nós, que nos pomos a ser testemunhas de Jesus Cristo, é concedida a graça de, ainda que vivendo no escondimento desta existência, porque na vida nós temos que nos esconder, como escutávamos há pouco, somos um grão de trigo que cai na terra e tem que morrer. Morremos para o nosso egoísmo, morremos para o nosso homem velho, morremos para a nossa pretensão, e nesta morte, neste escondimento que tem que ser contínuo, porque se a gente não se esconde, a gente vai ser no casamento, a gente vai ser nos nossos diversos ambientes holofote, aí vai brilhar demais, e quem brilha demais cega. Porque se a gente não se esconde, a gente vai falar demais, e quem fala demais acaba dizendo besteira. Fala da boca para fora, fere o outro do coração para dentro, aí os dois não se entendem, só sobra a gritaria. Mas quem se esconde, e se esconde em Cristo, poderá compreender este mistério, como lembra o apóstolo Paulo, que a nossa vida está escondida em Cristo para ser encontrada nele, e que temos que nos esforçar para buscar as coisas do alto, não aquilo que nos aterrissa. Tem muita coisa que nos aterrissa, né? A vida vai assumindo um peso de responsabilidades e de ilusões, e a gente se sufoca, o coração da gente vira uma pedra, o existir torna-se um cansaço, uma fadiga sem sentido. Então diz o apóstolo Paulo, aspirai às coisas do alto. É uma expressão muito bonita, que inclusive está no nosso português. Nós falamos grego e nem sabemos. Quando a gente diz que uma pessoa está animada, a gente diz, fulano está entusiasmado. É uma expressão do grego. En, dentro. Theos, Deus. E asmos. É bom estar entusiasmado. E só podemos estar entusiasmados, cheios de Deus dentro do nosso iasmo, dentro do nosso espírito, se nós tivermos encontrado com o ressuscitado. Escutei certa vez essa expressão do saudoso Abu Janra na TV Cultura, citando um autor russo chamado Leonid Andreyev. Numa de suas peças ele diz, a vida só é bela para os ressuscitados. Essa é a magia, a poesia, a realidade concreta do que nós estamos celebrando, nos enchendo uma vez mais nesta manhã, neste dia que o Senhor fez para nós, deste entusiasmo que só pode vir daquele que é o vivo para sempre e que é especialista em abrir túmulos. Todos temos os nossos túmulos. Assim, a nossa escolha, ou nos entusiasmamos com Cristo, escondemos nossa vida pequena para partilhar dele uma vida nova, ressuscitada, uma vida que não passa, ou nos deixamos levar pelo ressentimento. Quero fazer aqui notar, como faço sempre alusões à literatura, uma das peças de que gosto muito, Hamlet, não obstante não seja dele a minha preferida. Logo no início, quando o cadáver de seu pai aparece, rei da Dinamarca, Marcelo pergunta, quem és tu que usurpaste a escuridão da noite? E assim entendemos a diferença do aparecimento do cadáver para aquilo que nós hoje estamos cantando. O Cristo não é um cadáver, portanto não vem trazendo aqueles ressentimentos do nosso passado que a gente insiste em vir arrastando, com a impressão de que a vida nos deve alguma coisa porque nós passamos por isso ou aquilo com os nossos pais, não nascemos naquele lugar que gostaríamos ou não somos exatamente como a gente gostaria de ser. Não é um fantasma do passado, mas é alguém que vivo e presente aparece. E num outro momento da peça, Hamlet é questionado pelo seu tio Cláudio sobre o seu rosto ensombrecido e ele lhe retruca, como é que eu posso ter o rosto sombrio? Como pode ser treva se brilha a luz do dia? Brilha a nós cristãos como filhos, não de um pai que vem trazendo a nós o seu ressentimento, mas de um pai que nos amou em Jesus Cristo e nos concedeu esta vida que permanece para sempre. E aqui, já nos encaminhando para o fim, meditemos rapidamente sobre a beleza do Exultate,
da sequência que nós acabamos de cantar. Um texto muito belo, não obstante a tradução portuguesa nos traia. Vou me ater aqui a alguns aspectos na perspectiva latina. Em primeiro, o cântico desta sequência nos convida a imolarmos um sacrifício de laudes. Vittime Paschali laudes immolent Christiani. Assim está no latim, traduzido para nós, que nós devemos salvar a vítima pascal. O que é interessante pensar deste sacrifício de louvor? Porque a vida tem sacrifícios e nós meditamos sobre estes sacrifícios durante 40 dias. Os sacrifícios sangrentos, os nossos e do Cristo. Fizemos bastante penitência. Só que agora a sequência nos convida a ofertar a Deus um sacrifício de louvor. Ou seja, um sacrifício desta coisa que vem de dentro de nós, lá naquele lugar onde a alegria nos rouba a palavra. Quando nós estamos entusiasmados, alegres e apaixonados, a gente não dá conta de traduzir aquilo que está sentindo. E é por isso que, aprofundando o sentido desta sequência, nós vemos o que foi cantado no Salmo. Eu não vou morrer, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Ou seja, a vida tem seus sacrifícios, tem as suas dores. E o que é que nós temos que fazer para não sermos murmuradores e padecemos dos nossos fantasmas? Nos ponhamos a cantar, a louvar a Deus, oferecer a Ele um sacrifício, não de murmuração e de reclamação, porque a vida não está fácil para ninguém, mas um sacrifício de louvor, onde nós cantamos a garantia da nossa felicidade, a misericórdia do Senhor, que faz dias para nós, que faz brilhar em nossa vida um sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece, o sol que é Cristo. E uma das outras belezas desta sequência é que ela começa com a igreja cantando a alegria deste louvor do ressuscitado, que é Cordeiro, que nos redimiu, que nos reconciliou a nós que somos pecadores, num duelo de vida e de morte. Por isso estamos unidos ao mistério do Senhor, porque todos vivemos e morremos. É uma sístole e uma diástole, entende? O nosso coração pulsa assim, impulsão de vida e impulsão de morte. É um duelo contínuo. A gente não dá conta de, durante 10 minutos, ser gente boa durante uma segunda-feira de manhã, não é? Uma pessoa que consegue ser gente boa na segunda-feira de manhã é louca. Ninguém consegue ser gentil espontaneamente, tendo que acordar cedo, estando prestes a encontrar com o secretário do diabo, que é o chefe. Então, a vida é um duelo de vida e de morte, tem de uma pulsão contínua. E neste momento percebemos que alguém venceu por nós. Ele atravessou a morte, mas reina vivo. Não bastasse a sabedoria da igreja, é muito belo no momento da sequência, onde quase como a igreja estivesse dizendo assim, a gente nunca vai conseguir entender isso, não vamos perguntar para quem sabe. Aí a sequência diz assim, Dic nobis Maria, qui videst in via. Então nos diz Maria Madalena, o que você viu no caminho? Quer dizer, você que dá conta de ser alegre, você que dá conta de ser a apóstola dos apóstolos, a primeira a experimentar o ressuscitado, então nos diz o que você viu que te trouxe tamanha alegria. E ela diz, sepulcrum Christe viventes, et gloria vidis resurgentes. Eu vi o sepulcro do Cristo vivo. Os anjos dão testemunho, angelicos testes, sudarium et vestes. Os anjos que aparecem no Antigo Testamento, sendo mensageiros da graça divina, agora são eles mesmos os arautos da ressurreição. E diz Maria, eu vi o sudário que dá testemunho. A maneira com a qual o sudário estava depositado para dar a entender que o Senhor não estava mais lá, mas por graça divina, não mais preso e atado às trevas da morte, mas ressuscitou verdadeiramente. E assim a sequência continua. Christus surrexiste spes mea. Ressuscitou o Cristo que é a minha esperança. Ou seja, se na vida nós temos desespero, o Cristo passa a ser a nossa esperança, diz Maria Madalena. Nós somos salvos na esperança. E ela insiste, comunicando aquilo que os anjos, como nos faz notar o Evangelho de Marcos, pedem a ela que diga.
precedet suos in Galiléa. Nós, particularmente na Arquidiocese de Belo Horizonte, temos que ter esse trecho na ponta da língua, porque é este trecho que deu, alguns anos atrás, o doutorado a Dom Valmor na Gregoriana de Roma. Ele escreveu um livro que nós estudamos na teologia, que diz assim: ele vos precederá na Galiléia. Esta frase, dita nos lábios de Santa Maria Madalena e desenvolvida pelo coração e pela vida do nosso pastor, nos convida a perceber algo muito interessante, que a gente tem que retornar continuamente ao ponto de partida. A Galiléia é aquele lugar onde os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. Um pouco desiludido, como são desiludidos os apaixonados. Atravessando a paixão, as dores, a crucifixão, eles fogem. Então o anjo diz a Maria Madalena: pede aos discípulos que voltem ao ponto de partida. Como vai lembrar Santa Clara de Assis, é importante não perder o ponto de partida. Para um casamento ressuscitar, para nós nos recordarmos sobre o cuidado que temos que ter com os nossos filhos, que são bons, mas custam caro e duram. Que saudade quando eles eram crianças e não falavam nada. Para que a gente se recorde da alegria de ser padre, mesmo diante do cansaço, é preciso escutar Maria Madalena. Voltar à Galiléia, voltar ao ponto de partida, voltar ao primeiro amor, sabendo que a gente não volta sendo os mesmos, não é? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que é preciso mudar muito para continuarmos sendo os mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.